Olá, estamos de volta! Que maravilha! Todo mundo fica feliz. E estamos de volta a mais um episódio do Motiori, hoje pra gente celebrar 21 anos de podcast em Terra Brasilis. Que coisa linda, maravilhosa. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka. Estava com saudade de falar com vocês aqui ao vivo, gravar episódio de Motiori. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que minha família está encarando uma nova aventura de um membro da família que foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Então estamos aprendendo a viver com essa nova condição, né? Esse corre-corre de aprender a fazer cálculo de insulina, cálculo de glicose e aprender os termos, aprender a usar os aparelhinhos, mas graças a Deus temos seguros, temos apoio e hospital e trabalho e tá tudo correndo bem, a família está se recuperando do susto inicial e a gente tá bem, então estamos de volta aqui com o Motiori, mais que palavras, transformação, e a gente vai falar hoje de 21 anos de podcast no Brasil e mais do que isso, vai bater um papo sobre como essa mídia impacta a vida do imigrante brasileiro no Japão. E para isso eu tenho dois convidados aqui, representantes e cofundadores do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que eu já vou apresentá-los daqui a pouquinho. Se você não segue a Nabecast nas redes sociais, por favor, siga-nos, @NabecastJP no Instagram, é onde você vai ficar atualizado de tudo, @NabecastJP no Facebook ou YouTube para você acompanhar as nossas lives. Lembrando que a Nabecast é a produtora, Motiori Podcast é o programa que a produtora produz. Então, se você quiser ouvir apenas o Motiori Podcast, você pode procurar no Spotify, no YouTube, você pode procurar pela playlist Motiori, e se você for para o YouTube Music, você pode procurar lá procurar lá na aba podcasts, você vai encontrar Motiori. A gente já está com 121 episódios publicados, gravando agora o episódio 122, que depois vai ser editado também, e vai lá para o Spotify bonitinho e maravilhoso. Não se esqueça também do nosso parceiro ABRJP Seguros. Se você dirige carro, moto, se você vai fazer viagem, se você tem animaizinhos, se você quiser colocar sua casa no seguro contra incêndios, enfim, tem uma série de seguro viagem, seguro um monte de coisa. Você pode consultá-los, procura por BRJP no Instagram ou mesmo pelo site, entra lá em contato com os consultores e vai lá cuidar da sua família com um bom seguro. A gente que vive aqui no Japão sabe o preju que é bater um carro, então não faça a bobeira de andar sem seguro ou mesmo de andar com um seguro ruim aí que não te dá apoio nenhum. Então procura lá a galera da BRJP Seguros, coisa linda e maravilhosa. Sigamos para a apresentação dos nossos convidados, vamos para as damas, professoras de idioma, podcaster e crossplayers. O Meku-Mikan, olá. Olá, Carlinhos, muito obrigada por me chamar assim. Olá, quem tá ouvindo aqui é o Meku-Mikan, sou do Otaku no Kisaten, prazer estar aqui, sempre, né, para bater papo. Muito bom, obrigado pela contribuição. Quem não sabe, é aquele tipo de convite que chega 15 minutos antes de começar a live, né, então acontece. Muito bem, podcaster, guitarreiro, professor de guitarra para pré-adolescentes e empresário no ramo da impressão 3D, senhor Henning Matsuyama. Olá. Fala, Carlinhos, e aí, cara, beleza? Aliás, oficialmente adolescente agora, cara. Ah, é verdade, né? 13. 13 já entrou aí nas adolescências da vida. Muito bom, muito bom. A partir dessa semana, né, que foi o aniversário da sua aluna, né? Ou semana passada? Foi umas 2 semanas já. Perfeito. Muito bom. Para você que está aqui, me conhece, né, sabe que eu tô aqui no Japão há 22 anos e eu tive o meu primeiro contato com a mídia podcast, eu imagino que por volta de 2016, 17, talvez, e em 2018 para 2019 eu comecei ali a me arriscar na produção. Se não me engano, foi no finalzinho de 2018 eu comecei um projeto que se tornou um podcast, e em novembro de 2019 eu fundo e registro oficialmente a Nabecast Podcasts e Multimídia como MEI, né, que é Kodin Digyo, que a gente chama aqui, que é o microempreendedor individual. E estou aqui podcasteando desde então, não só produzindo os meus próprios conteúdos, mas produzindo também
conteúdo para terceiro, ajudando o pessoal a começar podcast, ajudando a organizar atividades do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, ou mesmo ajudando pessoas que querem começar a fazer vídeo curto e se comunicar na internet. Estou aí nessa jornada e eu vou relembrar um pouquinho daqui a pouco o impacto positivo que todo esse rolê teve para minha história como ser humano, como pai, como marido, como imigrante, enfim. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco do rolê de vocês aqui no Japão e como é que o podcast chega na história de vocês. Então, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem enquanto pessoas, depois a gente vai para a história com o podcast. O Meku-Mikan, quem é você? Quanto tempo de Japão? O que você faz da vida? Né? Eu falei que você dá aula, que você faz cosplay e tal, mas conta um pouquinho aí da sua história. Eu estou aqui há tanto tempo quanto você, e aí eu estava lembrando agora há pouco que há 2 anos atrás, quando a gente fez 20 anos de Japão, a gente fez isso tudo aqui, desse jeito. Foi uma das primeiras vezes que eu participei de um podcast seu, acho que foi uma das... Não foi a primeira, não lembro se foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Eu lembro que você falou, faz 20 anos que eu tô aqui. Eu falei, nossa, faz 20 anos que eu tô aqui também. Vocês chegaram em 2003, né? Eu cheguei em 2002, o Yeriu chegou em 2003. Uhum. Eu cheguei em 2002, em fevereiro, não lembro que dia que eu cheguei. Nossa, eu não sei como vocês lembram de tanta data, porque eu não lembro de nada. Eu sei porque eu desembarquei no dia 23 de dezembro de 2003, o meu primeiro dia de trabalho foi 25 de dezembro. Aí ficou memorável. É uma data fácil de lembrar. É fácil, é uma referência boa, assim, né? Que fala, caramba, aí, ó. Tá... Eu cheguei em 2004, 2002 eu estava me formando ainda. Cheguei em 2004, foi um pouquinho depois de você, em fevereiro de 2004, mas é quase a mesma coisa, né? Cheguei em fevereiro. Aí eu cheguei com 18 anos, já tinha acabado de fazer 18 anos, eu vim aqui para ajudar a pagar as contas em casa, como todo brasileiro que faz, né? Aí fiquei aqui, trabalhei em fábrica durante muitos anos, depois saí durante muitos anos para trabalhar em escritório, agora eu sou professora, não sei o que mais, eu faço tudo. Se alguém tiver trabalho de qualquer coisa, me chama que eu trabalho. Porque você agora tem várias vertentes, né? Muita, assim, além da área de educação, você tem muita coisa ligada à área da arte, né? Você pinta, você faz artesanias, você faz toda a parte de cosplay, que é costura, né? Corte, criação de personagens, você faz... Eu lembro que você faz, se não me engano, bonecas também, né? Parece umas pelúcias, assim, né? Eu customizo bonecas, eu gosto muito de fazer artesanato e essa parte artística. Eu comecei a tatuar, né? Numa tatuagem de verdade, tatuagem de mentira. De mentira, tatuagem temporária, que dura mais ou menos 2 semanas. É tipo rena, a tinta? Então, isso é uma coisa interessante, porque eu não conheço muito brasileiro, a não ser o pessoal do norte, eu não conheço muito isso. É uma planta brasileira, na verdade. A rena não é uma planta brasileira. Isso é uma mistura indiana, né? Isso, é uma junção de folhas, né? Uhum. A planta que eu uso, ela é uma planta da floresta amazônica que os índios usam para fazer tatuagem corporal, que é enfeite corporal, fica preto, né? Fica meio preto e azul, e a rena fica marrom e meio avermelhado, né? Não tem nada a ver com urucum essa, né? Que o urucum é avermelhado, né? Urucum sai. Urucum, se você tomar banho, ele sai. Esse aqui chama genipapo. Genipapo, ok. Tem... Muita gente come. Sim, eu tenho o pessoal do norte, do nordeste come, e tem aquelas tribos indígenas que você vê o pessoal faz um risco bem no meio do rosto, assim, faz umas desenhos geométricos, né? Sim. Ok, eu não sabia que era com isso, não. Interessante. E ele é muito popular fora do Brasil para fazer tatuagem temporária, né? Eu comecei a fazer um tempo aí, fiquei estudando que nem uma louca aí para aprender a fazer. Aprendi a fazer, ironicamente, estou fazendo coisa do Brasil aqui no Japão, mas não é a minha fonte de renda principal, obviamente. É professora numa escola que dá aula usando videogames para dar aula. E é isso. A parte do cosplay também, eu não faço toda a parte, o Yuri faz metade, eu faço outra metade, eu faço a parte da costura e da pintura. Ele faz a parte das armas, impressora 3D, modelagem de qualquer coisa que precisa que seja props. Foi exatamente por a gente ser otaku que a gente conseguiu começar o nosso podcast, que é o Otaku no Kisaten, escrito aqui, o Otaku no Kisaten, e começou com a gente conversando com o outro host,
o Sousama, e a gente ficava em call conversando sobre teorias de anime, essas coisas. Poxa, a gente fala tanto. Teoria de anime é uma expressão interessante, conversando sobre teorias de anime. Teorias do que aconteceu, discutindo as coisas que aconteceram, e a gente não tinha com quem compartilhar, né? Uhum. E eu era consumidor de podcast, de muitos podcasts. E aí ele falou, vamos começar. Tá? Não tô perdendo nada, eu vou ficar falando com vocês sobre isso mesmo. O Otaku no Kisaten, vocês lembram quando que começou? 7 de setembro. De 2019? 4 anos atrás, a gente tá no 4º ano. Mano, como é que vocês lembram data, cara? Isso então, eu lembro porque é 7 de setembro. Justo. Não, é justo, beleza. É o único. Agora eu falo, ano não sei, a gente tá no 4º ano, mas aí foi 4 anos atrás, 21. Legal, de 2021, provavelmente. Mano, eu sou tão ruim pra data que já teve ano que eu esqueci o meu aniversário, mano. Aí é uma questão de idade, né? Não tem nada a ver com... É porque você quer esquecer quantos anos tem. É justo. Se bem que esse acontecido aí eu ainda era moleque ainda quando eu esqueci, mas tudo bem. Então faz tempo. E é isso. Muito bom. Faz. E aí você, seu Renin, conta um pouquinho da sua jornada. Quanto tempo de Japão? Quanto tempo aí de Dropzilla? O que você gosta? O que tu faz da vida hoje? O que fazia antes? Então, falando da minha falta de memória para data, eu não sei exatamente quando eu cheguei não, mas faz mais ou menos uns 10 anos, não tem metade de vocês ainda. Aí, eu sempre trabalhei na área de design, né, na verdade. No Brasil eu trabalhava em revista, trabalhei em jornal, aqui no Japão eu trabalhei em revista também, né, e meu último trabalho em escritório foi relacionado a design também, né, apesar de que era uma instituição financeira, não tem nada a ver com a parte de design, mas eu ficava na parte de marketing, né. Uhum. Aí agora eu saí, tô usando design, mas eu coloquei um eixo a mais, né, que antes eu trabalhava com 2D, aí eu tô aprendendo 3D agora e estudando para entrar na área em relação a designer mesmo, mas já tô usando o que eu aprendi até agora numa empresa que eu abri há, sei lá, tem uns 2 meses só, na verdade. Inclusive, você foi um dos meus primeiros clientes, né? Tá, não tá aqui. Tem, bom, para não falar que não tem... Que esse tá fácil, tá aqui, ó. Chaveirinho com códigozinho NFC e aqui atrás no armário tá o meu microfone chique. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no meu feed que tem eu falando com o microfone com aquela canopla que chama, né? Que é aquela, canopla. Parece a coisa do jornalista de plantão ao vivo do jornal. Exatamente. Mas eu tô pegando mais parte de customização mesmo. Na verdade, eu nem tinha começado a divulgar ainda, né? Eu fui pegando umas encomendas de pessoas mais próximas que foram me pedindo mesmo, porque como eu tô focado no curso por enquanto, que nem é sequer voltado essa parte aí de produção de produtos, né? Tô aprendendo a modelagem 3D, o hardcore mesmo, que é para filme, para sei lá, videogame, qualquer coisa do gênero, né? Mas basicamente eu tô só fazendo um upgrade da parte de design que eu já fazia, né? Coloquei um eixo a mais aí. Em vez de 2D, agora tá indo pro 3. Legal. Otaku no Kisaten, como o próprio nome fala, né? Otaku, para quem não conhece, são as pessoas, não sei se é uma tradução melhor, mas são os aficionados por cultura pop japonesa, né? Eu sei que vocês falam de cinema lá, vocês falam de literatura, né? Mais mangás do que livros exatamente, pelo menos eu não lembro de ter ouvido nada vocês comentando de livros, né? Só livro, no caso ilustrado, que seria os mangás. Vocês falam muito de filme, né, animações e games, né? Inclusive teve recentemente no verão o World Cosplay Summit, vocês estavam lá fazendo a cobertura, acho que há menos de um mês a equipe foi lá pro Tokyo Game Show, né, fazer a cobertura, ainda estão produzindo conteúdo a respeito, e do que eu acompanho aqui, sempre a cada 3 meses tem aquele panorama grandão como é que fala? Dos lançamentos da temporada, né? Que vocês fazem a cada estação do ano, né? E Dropzilla é uma saladona. O que tem no Dropzilla? Cara, Dropzilla, na verdade, em questão de formato, ele foi meio que inspirado na antiga MTV, né? Então você tem
cultura pop, basicamente, mas eu tentei misturar um pouquinho disso daí com o Japão. Então, no começo a gente falava mais da parte independente de Japão, bandas independentes e tudo mais, né? Mas hoje em dia a gente puxa mais questão de notícias, né? Mas de um jeito meio caótico, talvez, assim. Não é um noticiário sério, galera. Não é um noticiário com notícias normais, vamos dizer assim, né? Legal. Eu ia fazer um comentário que, assim, eu tinha uma notícia pro Dropzilla, na verdade, eu também dou notícia no Otaku no que você tem, eu sou a que traz as notícias bizarras, e tem um que não tinha nada a ver com essa cultura pop japonesa, então ia ser muito bom pro Reine, que era um caso de um japonês. Mande, por favor. Um japonês que ele não foi roubado na casa dele, começaram a colocar o Dom na geladeira dele. Ele abriu a geladeira e assim, tinha o Udon lá e eu não comprei o Udon na minha vida. E aí prenderam o cara que tava colocando o Udon. Mano, que doideira, né? Cara, que é um roubo reverso, né? Eu lembrei do Reine, eu falei, meu Deus, o Reine gravando um episódio com ele pra falar dessa história. Não, eu preciso ler essa notícia, cara, por favor. Precisa ler. Aliás, um tempo atrás, você teve um cara que foi preso porque ele invadia a casa de uma pessoa e passava a roupa dela. Aí depois ele ia embora, assim. Poxa, podia vir lavar a louça, né? Exato. Doideira total, cara. Muito bem. Que eu me lembre, né, o Otaku no Kisaten, no geral, os colaboradores estão aqui no Japão, correto? Nós 4 moramos no Japão, eu falei 3, mas aí depois de alguns meses o Daisuke, ele entrou, né, na nossa equipe, nós vivemos em 4, agora somos em 4, né? E todo mundo mora aqui no Japão, inclusive, né, o Daisuke, ele é formado nesse assunto, é formado em letras e fez o doutorado dele. Eu não sei dizer, eu não vou falar, porque se eu falar errado, eles vão brigar comigo. É alguma coisa sobre literatura. Literatura moderna japonesa. Mas ele trabalha na área, né? E eu sou Samar, ele é professor também. Legal. Só que ele é um professor de outro tipo de professor. Muito bom. O Dropzilla, ele tem colaboradores no Japão e boa parte da equipe acho que está no Brasil, né? Tem algum outro país ou só no Brasil? Só no Brasil. Ok, só no Brasil. Agora vamos lá. O Brasil, ele completa hoje, né? A gente está anoitecendo aqui no Japão, no Brasil eles estão amanhecendo no dia em que se comemora historicamente, simbolicamente, a publicação do primeiro episódio de podcast no Brasil, né? Para a galera que é a geração podcast no YouTube, né? Não conhece muito dessa história, mas podcast era só em áudio, acho que até por conta de limitações na própria conexão de internet. A gente está transmitindo aqui em qualidade de 1080, né? Que é uma qualidade de Blu-ray. Não, Blu-ray é 4K ou 1080? Não, é CD, DVD, né? DVD era 1080, que eu me lembre. Mas assim, é uma coisa que é absurdo de você pensar 20 anos atrás, né? Sem condição nenhuma da gente fazer isso que a gente faz com toda a facilidade aqui hoje, som de estúdio, uma webcam de qualidade de DVD e transmissão ao vivo para o YouTube para quem tem um outro tipo de câmera, consegue fazer a gravação em transmissão em 4K, que é um absurdo, né? Você pensar que você está transmitindo online uma parada em 4K. Aqui o Yanil está dizendo aqui que 1080 é Full High Definition. Muito bem. E a gente está fazendo isso aqui, mas antigamente não tinha, e podcast começa no áudio. Na verdade, ele é uma vez eu ouvi uma expressão de que o podcast é uma cria do blog com o rádio. Que na verdade é o blog feito no jeito do rádio. E virou o áudio-blog, que depois acabou ganhando o nome, né, na sua origem, lá em 2004, de podcast. Porque era o broadcasting, igual quando tinha, sei lá, rádio CBN, rádio sei lá o que tem no Brasil lá e nos Estados Unidos, aquelas rádios famosas com aqueles microfonão que a pessoa fala assim, eles faziam broadcasting, que é essa transmissão para todo mundo, e aí foi lançado o iPod, era uma transmissão direto para o seu iPod. Aí brincaram com essa palavra e nasceu o verbo podcasting. Então, a gente chama de podcast, que é uma redução da palavra, mas o que a gente está fazendo é podcasting, né? Uma transmissão para um dispositivo único. Enfim, dado esse Sabe que é da hora, cara? Sabe que é legal? Eu tô ouvindo essas informações agora de alguém que é formado nisso.
Eu posso dizer, porque eu só me formei aqui, eu me formei em marketing, pesquisando sobre a cena do podcast independente no Japão. O seu TCC foi isso, né, cara? Eu sou formado, eu tenho um documento acadêmico, como é que fala? Publicado sobre isso. Carteirado. Carteirada. Informação de qualidade. Muito bem. Mas aí, né, em 2004, nasce a mídia, esse tipo de jeito de transmitir conteúdo falado de um jeito que parece rádio, mas é entregue pela internet, sem a pessoa precisar acessar o site, né? Porque antes você tinha que ir até o blog e apertar o play. E o podcast, ele vem até você e aperta o play no dispositivo, por isso podcasting. E aí o Danilo Medeiros, um brasileiro, no Brasil, ele lança o primeiro episódio do Digital Minds, que é o primeiro registro que a gente tem na história do Brasil de um episódio de podcast. Existe um pequeno detalhe da curiosidade histórica. A gente celebra no dia 21 de outubro, mas em entrevistas com o Danilo Medeiros ele fala que isso na verdade é uma questão de um erro do log, porque quando ele atualizou o site, todos os arquivos ficaram com 21 de outubro, e quando alguém 10, 15 anos depois, sei lá, foi fazer uma pesquisa, foi a data que surgiu, mas parece que tem uma diferença de data, uma curiosidade entre a data que a gente celebra historicamente e o ocorrido em si. Mas dia 21 de outubro é o dia que a gente celebra isso no Brasil, são 21 anos, o que, caramba, a mídia cresceu pra caramba no Brasil, a gente já tem podcasters profissionais no Brasil, ainda a gente não tem a profissão podcaster naqueles códigos lá que dá para você colocar na carteira de trabalho, mas no Brasil a Associação Brasileira de Podcasters tem trabalhado com isso, para que assim como existe radialista, cantor, locutor, vai ter lá também podcaster, né? Então você vai poder trabalhar de carteira assinada como podcaster. E aqui no Japão a mídia também está se espalhando, mas o Brasil acho que é o segundo, o terceiro país que mais consome e produz podcast do planeta, sempre quando você vai procurar pesquisas. O Brasil está lá em cima, hoje a gente tem todos os grandes canais de mídia do Brasil, televisão, rádio, também com o formato podcast, e tá funcionando, né? Tá crescendo, felizmente as marcas estão acreditando no podcast, tem gente sendo super criativo e com a força apenas dos ouvintes estão fazendo projetos maravilhosos e é muito massa. E isso é um pouquinho da história do podcast do Brasil e como o podcast tem impactado positivamente a nação brasileira lá no Brasil, né? Porque tem agora ONGs que estão podendo falar de assuntos super importantes ali, tem movimentos de ativismo, dos mais diversos ativismos, que tem agora a sua própria voz, pode produzir um negócio com qualidade, conversar com a sua própria comunidade, educar. Se você quiser notícia, tem. Se você quiser entretenimento, tem. Se você quiser história, tem. Se quiser a galera do audiolivro, tem. A gente tem a galera, por exemplo, que são amigos nossos, né, do Projeto Drama, por exemplo, ou a galera que faz jogos de RPG sonorizados. É uma galera super talentosa que faz um programa de rádio virar né, que o podcast, no sentido assim, que parece um rádio, mas vira um cinema sem imagem, porque quando você ouve a edição é absurdo. Então você tem um montão de artistas sendo impactados positivamente, por isso que começou no dia 21 de outubro de 2004, com esse movimento que o Danilo Medeiros foi o primeiro que se tem registro no Brasil, de que se deu ao trabalho de experimentar uma mídia nova, e hoje é uma mídia imensa lá no Brasil. Aqui no Japão não é diferente, existem registros de podcast produzido talvez há quase 10 anos atrás, só que era uma mídia assim mais por trás da cena, nos bastidores, perdão, o que a gente chama de underground, né? Que então você tá ali, é difícil você descobrir quem produzia, mas em meados de 2020 nasce um movimento que foi depois batizado com o nome de Podosfera Nipo-Brasileira, que são produtores de podcast independentes, imigrantes que vivem aqui no Japão, se reuniram numa relação de amizade e parceria para um apoiar o outro e falar para a galera, olha, nós existimos, nós estamos produzindo podcast aqui no Japão e vamos levar isso para frente. Hoje,
boa parte dos eventos grandes da comunidade, como Brazilian Day, Arte Brasil, Xiga Brazilian Fest, e tem outros eventos da comunidade que sempre tem podcasters. Teve o Arte em Business Fair esse final de semana, tinha a galera do podcast lá fazendo cobertura, fazendo entrevista. Sempre que você vai nos eventos, teve o Iron Crash domingo, tinha gente de podcast, né? Então, assim, na comunidade brasileira, o podcast virou parte do cotidiano. Empresas estão contratando podcast, produzindo, lançando, e está sendo muito legal, inclusive patrocinando a mídia. Isso é muito massa, porque permite que o produtor independente possa fazer o seu rolê. Dado esse panorama, e o objetivo aqui do programa é a gente lembrar um pouquinho dessa história, como a gente tem feito aqui, eu queria passar aqui de novo o microfone para os nossos convidados. Antes disso, só vou passar aqui um pouquinho no chat. Dark Hunter tá por aqui. Palminhas para o Dark Hunter, sempre tá com a gente. A Sara lá do Dropzilla tá com a gente. O Ryu do Otaku no Kisaten. Henrique de Rosa, editor, tá por aqui. Olha, Vitor Estácio, diretamente do Radiofobia. Ele está passando aqui para deixar um abração pra galera. Muito bem, obrigado. Muito bom. Gente, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês pra gente deixar esse registro, muito quanto X, deixar esse registro de como a mídia podcast... Carioca, cara. Você viu versão paraense também dá, né? O Belém do Pará fala X puxar também, né? De como a mídia podcast impactou a história de vocês, né? Pra mim, ela trouxe muitos amigos. Pra mim, ela me trouxe uma nova maneira de expressar as minhas vocações, os meus talentos, uma maneira de eu aprender habilidades que eu desconhecia e eu desenvolvi. Hoje tem tido uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de segunda renda, então tem sido muito legal na minha história pessoal. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, como imigrantes, qual foi o impacto que a mídia teve na história de vocês, qual é a contribuição dessa mídia, quando que vocês ouviram ela primeiro, o que vocês ouviram, né, no começo, quando vocês começaram a ouvir podcast, e como essa aventura de produzir podcast impacta a história de vocês, o que isso trouxe para vocês. Então voltamos aqui para as damas, o Meiko Mikan, e aí? Você e o podcast... Eu não vou começar sendo muito positiva, porque eu vou falar a realidade, tá? Porque, assim, a gente faz, parece tudo legal, gostoso, a gente tem um monte de amigos, olha aqui o exemplo, né? A gente tá aqui no meio da noite, né? Porque eu tô dia de folga, vamos lá bater papo, né? E trouxe muita coisa boa, mas, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que produzir um podcast para fazer uns podcasts maior, ou do jeito que o Carlinhos faz, do jeito que o Dropzilla faz, que é tudo super bem produzido, não sei o que, ele leva muito tempo, leva dinheiro, dá trabalho. Uhum. Dinheiro não, você não necessariamente precisa, mas se você não tiver tempo, você vai ter que usar o dinheiro. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência quando a gente vai começar a fazer, quiser fazer um negócio mais sério, levar mais pra frente. Dito isso, é uma coisa maravilhosa. Acho que eu ouvi o podcast do Léo esses dias, e ele tava falando de como o Vitor tava falando, como eu sinto falta de gravar, e a gente sente a falta de gravar quando a gente fica muito tempo sem gravar, é muito esquisito, né? Porque a gente vai ficar com saudade de gravar, falar com os outros, é isso que é basicamente o que a gente faz. Isso mantém a gente muito perto e faz com que a gente, como o Carlinhos falou, seja visto por pessoas que você não imagina que estejam escutando coisas que você tem para falar. O Otakissa não faz videocast, a gente não apresenta em vídeo, a gente faz live muito raramente. Ultimamente a gente não teve muito tempo para fazer live, mas a gente estava fazendo live na Twitch, jogando, conversando, falando sobre aquilo e tal. Mas a gente não costuma fazer muita live, então é ouvindo, né? Então a gente tem muita gente que fala que está ouvindo no trabalho e não ouvindo voltando ao trabalho, durante o trabalho, né? Vocês não deveriam estar ouvindo durante o trabalho, mas estão ouvindo durante o trabalho, que eu sei que tem muita gente escutando no trabalho, tá? Quem sou eu para julgar? Eu não posso fazer isso porque eu estou julgando. Mas traz muita coisa positiva, assim, traz muitos amigos, abre portas que você não imagina abrir. Por exemplo, a gente entrar na Tokyo Game Show com passe de imprensa nos dias que são fechados apenas para empresa. E a gente vai lá como podcaster, a gente vai lá como otaku mesmo. A gente trabalha, claro, a gente pega as informações que a gente precisa pegar, mas também a gente está lá e
aproveitando de maneira muito do que a gente não imaginava. Olha, isso que você tá citando, né, de pisar dentro, assim, eu não sou gamer, mas eu quis ir para que o meu filho mais velho que gosta de game pudesse ir. E a gente se registrou. Cara, pra mim foi muito emocionante. Você chegar lá, entregar o seu cartão e receber. Aí tá passando aquele cara da NHK com uma câmera desse tamanho e você mostra o mesmo cartão e tem acesso aos mesmos lugares, a sala de imprensa. Até no dia que eu fui, né? O Henning tava lá, o Will tava lá. Eu não lembro se o Vitor tava lá também. Acho que a gente encontrou o Yoriu. O Vitor não tava. Foi o Yoriu que a gente encontrou, né? Então a gente se encontrou na sala de mídia, aquele monte de gente. O que tava lá. O Daisuke foi os meninos. Ano passado a gente não foi. Quem foi foram os meninos. Esse ano quem foi eu, o Yoriu e o Daisuke. Ano passado foi os meninos que foram. Mas é emocionante, realmente, você entrar num evento tão grande, ser respeitado tanto quanto as revistas, os jornais, os fotógrafos. Pô, foi emocionante, assim, como produtor independente foi um momento histórico, foi muito legal, assim, visitar a Tokyo Game Show e quando eu fui também no World Cosplay Summit, que o Yan Ryu me levou para apresentar o projeto e explicar o que era, que eu não conhecia nada também desse mundo, né? Foi bem legal. Você passar pela fila, desculpa, o pessoal que pagou caro para ir no dia da imprensa, mas eles pagaram caro e a gente olhando assim, nossa, a gente vai passar na frente dessa galera toda. É muito legal. 150 pessoas na fila e 2 repórteres esperando, e você mostra o crachá e entra, sai. Não, que nem você falou, eu vi que a entrada é por outro local, inclusive, né? Pode ser. Eu vi influencer passando na minha frente, pessoas famosas. Quem que eu vi? É uma dupla de comediantes passando na nossa frente, assim, tipo, na mesma fila que a gente, assim, eles simplesmente entrando, a gente entrando atrás deles, assim, meu Deus, a gente tá entrando na mesma fila que essas pessoas, na mesma idade que essas pessoas. Traz coisas que a gente não pensa que vai trazer. E o negócio é uma coisa que acho que vale tudo na vida, né? Você achar que não tá dando certo e ser persistente faz muita diferença. A gente conhece muita gente que começou o podcast, se desanimou nos primeiros meses e falou assim, esse negócio não dá nada, esse negócio não dá nada. E nós aqui, mesmo tendo períodos de assumir, né, de folga que a gente teve, né? Tanto o Takissa ficou, um ano passado, a gente tava capengando. A gente era um episódio a cada 3, 4 meses e a gente entrava no hiato de novo. Esse ano a gente tentou pegar firme, né? E faz muita diferença você persistir. E uma coisa que você percebe com o podcast é que se você manter uma rotina, a gente consegue gravar, né? E aí manter rotina é importante. E isso faz parte da rotina também. E é gostoso ter essa rotina e ter esse compromisso. Legal. E aí, Mr. Henning? O que o podcast trouxe de bom? Como te impactou? Porra, cara. Que trouxe de bom, tá aí, vocês, tá ligado? Acho que a melhor parte mesmo é ter conhecido outros podcasters, com certeza, assim. Tipo, o pessoal que tava começando junto com a gente, né? No caso, o Vitão, o Meco, né? O Juca Biju, né? Do Asabicast. Então, aí entra no lance também da Podnipo, né? Que como tava todo mundo junto ali, a gente organizou, o pessoal todo junto, aí você, aliás, foi o catalisador ali para organizar a galera toda, e pro início foi muito melhor também, né, porque foi um puxando o outro aí, e mais por fácil, consequência, né? Muito mais fácil, você tem quem convidar, né, Sim, vezes no começo, né? E o lance também de que, por conta dessa ajuda tão longa, há tanto tempo, pô, a amizade que constrói é muito forte também. Tipo, muito forte. Pô, o Carlinho me liga quase todo dia, cara. Muitas vezes em horário que ele não deveria, né? Porque o Carlinhos, ele é bom. Censura. O Carlinhos, ele é bom pra acertar o horário que eu tô indo no banheiro. Um timer horroroso. Ele é muito bom. O timer dele é perfeito, assim. Intimidade é uma desgraça, gente. Às vezes eu acho que tem câmera aqui em casa e ele fica olhando, não é possível, Ainda cara. bem que não estamos gravando o Dropzilla, porque senão a Sarinha já ia fazer um corte desse negócio. Exatamente. Então, também teve o lance que o Meco falou aí de acessos a coisas que a gente nunca imaginou que teria, sabe? E, poxa, é conversar com pessoas que você sempre foi muito fã. E aí você consegue ter contato com a pessoa para conversar e alguns deles, inclusive, se tornar amigos, sabe? Eu acho isso incrível, assim. Eu sempre falo, principalmente
eu sempre gostei muito da cena independente de música, né? Tipo, muito, muito mesmo. E ter tido a possibilidade de conversar com muitas dessas pessoas que eu sou fã, sem o podcast eu não consigo enxergar isso acontecendo, sabe? E acesso a lugares, igual o Meco falou também, a Tokyo Game Show, sabe? Às vezes, lugares que você só tá indo mesmo porque você gosta do local, mas quando você comunica que tá indo pelo podcast, e o legal é isso também, alguns espaços, eles realmente te ajudam bastante, né? Você fala para eles, não, eu tô vindo aqui, tô querendo conversar para fazer um episódio, podcast e tal. Aí o pessoal já te coloca para dentro, já chama algum pessoal para te dar informações, mostra lugares que você não teria acesso, e meio que sem querer, assim, sabe? Eu acho essa parte de acesso muito, muito legal, assim, e o carinho que você recebe, tanto pelo pessoal que tá fazendo os eventos, quanto pro pessoal que ouve o seu podcast depois, assim, que os feedbacks são muito legais também, né? E, aliás, é uma coisa que, de início, pelo menos, podcast dava uma sensação meio solitária, né? Parece que tá falando sozinho. Exato, você vai, grava, coloca no ar e muitas vezes você não recebe feedback e tal. Eu comecei a perceber pessoal ouvindo, assim, por conta de grupo no WhatsApp, né? E acabou que muitos deles, assim, virou amigos pessoais também. Assim, pessoal que ouve, manja. Então, acho que principalmente nessa parte de círculo de amizades, podcast trouxe muita coisa, cara. Que muito massa. mesmo. Pra mim foi, além dos amigos, né, que nem você falou, a gente se fala quase todo dia, eu vivo enchendo o saco do Ian Ryu, manda mensagem pra galera no grupo, troco ideia com o Will toda hora, falo com o Juca. E tirando essa galera que eu vou chamar da geração dos fundadores dessa rede chamada Coletivo Podosfera Limpa Brasileira, tem a galera pós-pandemia, a galera videocast. E tem uma galera fazendo aqui no Japão, tem gente experimentando podcast de um jeito que para quem é do podcast em áudio é diferente. Por exemplo, tem um projeto que eu tô vendo que o podcast é praticamente para Instagram. É chamado de podcast, é encarado como podcast, mas como podcast no YouTube também é podcast, a pessoa entendeu, foi bom, se vídeo horizontal com o microfone na mão no YouTube é podcast, por que o meu vídeo na vertical no Instagram não é podcast? E é um podcast que foi lançado, as entrevistas são feitas e publicados como cortes, né? Tipo, mas o corte é a entrevista inteira, né? Então, assim, a galera tá aqui, já é diferente, é uma nova geração, a geração do vídeo. As mídias mudam, né, cara? Então tem que mudam, evoluir amadurece e bora lá, né? Você vê como na cultura brasileira o diálogo tem um poder muito forte, tanto que ele saiu do áudio, foi pro YouTube, do YouTube pros shorts, pro TikTok, pro Instagram, e tá caminhando. E como vocês falaram, a gente no começo se sente muito solitário, né? Muita gente que eu conversei, né? Hoje não mais, mas no começo muita gente achava que fazia sozinho. Eu falei, caramba, acho que ninguém mais faz isso. E você depois descobre que tinha um monte de gente fazendo, né? Na pesquisa que eu fiz para o trabalho de conclusão de curso, a minha pesquisa eu consegui encontrar 56 podcasts. É uma quantidade grande. Boa. Não quer dizer que eles estão ativos. Muitos projetos publicaram 3 episódios, 1 episódio, 4 episódios, mas assim, do histórico que eu levantei, e tá lá no registro da base de dados do TCC, 56. Mas eu sei que existiram mais antes. E considerando que a comunidade brasileira aqui no Japão não é exatamente gigante, né? Sim. E aí, são 56 iniciativas. Provavelmente tem iniciativas desse mesmo período que eu pesquisei, que foi mais ou menos de 2019 para cá, uns 5 anos aí, né, que eu tentei encontrar dentro dessa data. Com certeza tem coisa que eu não achei, ou que a pessoa lançou, deletou o feed, desapareceu, e, enfim. Eu sei que existem podcasts que foram feitos antes, coisa de 10, 12 anos, mas também não tem mais registro histórico. E depois que eu entreguei o trabalho de conclusão de curso, eu sei que mais coisas foram lançadas. Então já deve, assim, fácil aí, na história do podcast da comunidade brasileira imigrante no Japão,
tem fácil aí uns 60, talvez 70 podcasts que foram parte dessa experimentação. E como muita gente vai começar hoje, felizmente, por exemplo, quando a gente começou em 2019, 2020, né, 2021, nessa época não existia ainda podcast no Spotify, não tinha podcast no YouTube, não existia equipamento de gravação próprio para podcast, não existia microfone para podcast. A gente pegava microfone de vocal, microfone de voz, normal, né? Hoje esse aqui já é um... Tava começando o microfone USB ainda, cara. Sim, começando USB. Lá. E hoje você já tem, né? Quando você procura lá equipamento para podcast, já tem câmera para podcaster, já tem microfone para podcaster, já tem gravadores, mesas de som, já que foi pensado para a realidade do cara que faz podcast online. Isso é bom, pode falar, Mico. Eu ia falar que a gente começou com equipamento não de podcast, mas você falou que era de som, mas assim, o que a gente usava muito no começo é equipamento de streamers. Que a gente ok. Que é um mundo que eu não conhecia e que já fazia parte da realidade de vocês, né? Acho que muitos que começaram, inclusive, vieram de outras áreas que usavam o mesmo tipo de equipamento, né? Eu vim da música, né? Tipo, a minha referência também. Era música. Vim da música. E daí eu me adaptei. Aliás, muito pouca coisa eu comprei de equipamento depois que eu comecei, porque a maior parte eu já tinha por conta de lance de música. Então, para começar, não foi muito difícil por conta disso, né? Já tinha em casa, foi só plugar e já era. Legal. E aí, até por conta, assim, dessa dificuldade, né? Você, quem é gamer, né? E fazia stream, fazia lives, né? De jogando game, que é o tal do streamer, né? Já tem uma facilidade com essa parte mais digital, conexões, vídeo... para quem é do som, igual eu e o Reni, né? O Reni toca guitarra, eu toco bateria, você aprende a conectar microfone, mesa de som, e você meio que se vira. Mas para muita gente hoje em dia, mesmo com todo o equipamento disponível, não é tão fácil você encontrar informação. Às vezes você assiste um vídeo de um cara fazendo um tutorial lá do Brasil no equipamento que não tem aqui, de uma análise de uma marca super legal lá do Brasil, que chega no Brasil, mas não tem aqui. E para isso eu acho que, deixando aqui uma propaganda, o movimento Podosfera Nipo Brasileira, que hoje ele é um perfil no Instagram, que é moderado por voluntários, que algumas vezes por ano propõe atividades educacionais. Então hoje, né, esse grupo... Hoje esse grupo ele faz a cada 3 meses mais ou menos um encontro online com algum convidado para a gente falar de algum tema relacionado à produção ou à pré-produção ou à pós-produção ou à comunicação. A gente sente um pouco a necessidade da galera e uma vez por ano, no finalzinho do ano, a gente faz o que a gente chama de Semana Podosfera Nipo Brasileira, que aí a gente tem algumas lives, que ela seria um podcast gravado igual esse aqui, né, com transmissão ao vivo. E a gente faz o Pod Café, que é um cafezinho online. E no caso esse ano, a gente vai ter os dois. A gente vai ter o encontro online e a gente vai ter o encontro presencial no dia seguinte. Então, só para você entender, né, que o podcast tem 21 anos de podcast lá no Brasil. Esse movimento mais recente da comunidade de produtores independentes aqui no Japão está celebrando 5 anos esse ano, que é o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, e em celebração desses 5 anos de existência desse movimento, a gente vai fazer a Semana Podosfera Nipo Brasileira. E aí vai ser de 3 a 9 de novembro, dia 3, 4 e 5 nós faremos transmissão ao vivo no canal @podnipobr, no Instagram e no YouTube. No dia 8 a gente vai fazer o bate-papo no Google Meet, onde a gente vai receber uma artista brasileira que trabalha na televisão japonesa para a gente conversar. E no domingo de manhã a gente estará em Hamamatsu, na cafeteria Roasting for You, para uma confraternização. O Meiko Mikan e o esposo dela, o Yan Ryu, vão estar lá de cosplay, e eles conhecem esse mundo. Então, para quem quer saber da competição, como é que funciona esse universo do cosplay, é muito legal conversar com eles. Lá eu vou passar os dados da minha pesquisa, né, que eu estou guardando isso para a Semana Podosfera Nipo Brasileira. Vou apresentar para a comunidade os dados,
o que eu percebi da cena do podcast independente aqui, quais são as fragilidades, o que parece que acontece. E a gente vai celebrar ali junto, vai tomar um café, comer um pãozinho de queijo e ter um tempo junto. Então é muito massa se você puder tá lá com a gente e acompanhar, né? São 3 lives, um encontro online e a gente vai encerrar com esse cafezinho lá. Isso é importante porque você quer começar, seja para sua empresa ou porque você tem um tema que você quer tratar aqui no Japão, você não está sozinho, né? Então, no caso, né, a galera do Otaku no Kisaten, do Dropzilla, do Press Start, do WasabiCast no Japão, foi uma primeira turma ali que se conectou. Hoje já tem mais gente se conectando, tem gente me procurando porque está querendo lançar podcast, inclusive pelo barulho do próprio movimento Semana Podosfera Nipo Brasileira, tem feito perguntas. Então sim, aproxime-se, a galera está aqui disposta a fazer novas amizades, a conversar. Nessas celebrações, né, da Semana Podosfera Nipo Brasileira ou nas edições do Pod Café, que são esses encontros trimestrais, é uma oportunidade de você conhecer a galera, estabelecer contatos também de gente que produz conteúdo digital, produz podcast, conhece a mídia, conhece equipamento e pode facilitar o teu rolê. E assim como eles falaram aqui, eu tentei compartilhar um pouquinho, né, de como tudo isso é legal pra gente. A galera da Mirai Eventos está dizendo aqui que o pão de queijo prensado da Roast for You é maravilhoso. É bom. É o pão de queijo prensado e às vezes com recheio. Cara, é maravilhoso. Pega o pãozinho de queijo e põe na... É assim, ó. Maravilha. É o único café que o Renin toma sem açúcar, né? Inclusive, é o único café que o Renin toma, né? Pode escrever. Mas é isso. O Mekumikan, pra gente aterrizar o episódio, eu queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem para os nossos ouvintes, pra galera que curte ouvir podcast, pra galera que quer produzir podcast, ou pra galera que tá produzindo podcast e tá meio tristinho. Diga uma mensagem pra nossa galerinha. Quem tá falando aqui é o Camus, né? Não sou eu que tá... Desculpa o pessoal que tá escutando o meu cachorro latindo. Sabia que ele ia começar. Bom, olha, quem tá começando, entre em contato com o pai de toda a galera ali. O Barba Branca. Ele abre os braços pra todo mundo. Ele recebe todo mundo com muito carinho, assim. Mas a gente também, né? Desculpa, o pessoal mais antigo, a gente recebe todo mundo com muito carinho. A gente sempre quer conhecer novos podcasts, trocar informação, ajudar se for preciso. A gente chama o nosso podcast, vocês chamam, a gente participa de graça, não cobra. Isso é uma coisa importante, pode escrever. A gente participa, viu? Só chamar. Não cobra, né? A gente não cobra, né? Não cobra. Se for ao vivo, assim, um café, um bolo, assim, a gente aceita os negócios aqui. A gente não cobra, mas também não recusa, né? Pode escrever. Não, assim, se quiser, se tiver vontade de pagar as contas dos outros, a gente aceita. É um fetiche? Quem sabe? Tem gente que tem. Não, mas é isso, gente. Eu sei que no começo é bem difícil pra falar. Persiste, que vai chegar em um lugar, persiste, que a gente vai conseguir qualquer coisa. Você vai conseguir coisas que você não imagina que vai conseguir. Que às vezes você nem tem ideia que você pode conseguir, que você tem condições de conseguir, ou que vai abrir coisas que você nunca imaginou que você pensaria nisso. Então, só tenta. Se você tem vontade de tentar. Eu falei, dá muito trabalho, gasta dinheiro, gasta muito tempo. O tempo é uma coisa que vai gastar muito tempo. Se você não quer gastar tempo, desculpa, podcast gasta tempo, porque vai editar. Gravar não é nada, é a parte da edição que vai doer, né, gente? Vocês que editam. Eu não edito mais. E é isso, se esforcem aí, não tenham medo. Pauta demora mais do que qualquer coisa também. Pauta demora. Nossa, pesquisa e tudo mais. Pesquisa, gente. Pesquisa demora muito tempo. E é isso, gente. Entram para nossa panela, que a nossa panela não tem tampa, então todo mundo entra. Muito bem, senhorita Mekumikan. Ela tem alguns perfis, mas o perfil do podcast, que é a equipe da qual ela faz parte, Otaku no Kisaten, que é a cafeteria dos aficionados por cultura pop japonesa. Ela tem também Mikan Artes. Como é que tá o seu perfil de artista? Olha, eu tenho tanto perfil. Que ela tem o perfil como cosplay, tem o perfil como artista, mas se você procurar no @podnipobr, sempre tem postagem lá com as marcas dela, dá pra você encontrá-la. Se você tiver dúvida, procura lá no @Otaku no Kisaten e manda uma mensagem, pede pro pessoal passar pra você, né? Então se você precisa de boneca, de
cosplay, se você precisa de artesanato, de costura com, como é no Genipapo, costura não, com tatuagem de Genipapo, você converse com a senhorita Almeco Mikan, que ela vai ficar feliz de levar um dinheirinho para casa e ficar feliz. E não é querendo fazer propaganda não, cara. Ela mandou as fotos dos desenhos que ela faz pra tatuagem, ó. Foda, hein? Arigato. Quem fala, né? A gente fica trocando informação de arte, o Reni e eu mando foto do que eu tô fazendo pra ele manda pra mim o que ele tá fazendo. Ele tá muito foda, gente. Que massa. E aí, Mr. Reni, hora da sua mensagem pra galerinha. Pra quem tá começando, assim, a gente falou, né, que quando a gente começou, a questão de equipamento era mais fácil se você já trabalhava com alguma coisa do gênero antes. Hoje em dia já não tá mais assim. Hoje em dia você com um celular, o celular tem um microfone, celulares mais recentes, pelo menos, né? Tem um microfone com uma qualidade absurda, assim. E não só o microfone, né? Você vê celulares com câmeras excelentes também, que você pode comparar aí com câmeras profissionais de linha mais baixa, de linha mais de entrada, assim, né? Então eu acho que a parte de hardware, a parte de materiais mesmo para começar, não tá mais tão inacessível, assim, tão difícil de você acessar, né? Em questão de informação também, de como começar, hoje em dia tá mais facilitado também, mas é aquele negócio, né? Você tem que saber aonde buscar e como buscar. E a gente tá sempre aberto a isso. Você quer começar, chama o Carlinhos, pode me chamar também, chama o Meco, quem for, assim, o pessoal é sempre de boa, assim, para trocar ideia, né? O grupo lá do meu podcast, inclusive, é um grupo aberto, o pessoal entra lá, pergunta o que quer. Mas eu sempre falo, você é livre para falar o que quiser, desde que não cometa crimes e respeite o coleguinha do lado. Mas, fora isso, você pode falar o que quiser lá, que tá de boa. Muito bem, se você quiser encontrar Sr. Reni Matsuyama e sua equipe, @DropZillaCast. E se quiser projetos personalizados para impressão 3D, The Offset 3D. Muito bem. Offset 3D. Muito bem, que ele tá querendo encher o bolso de dinheiro e levar a esposa para jantar num restaurante caro. Então contribui com o menino. Acho justo. Que vai ser muito bom, muito bem. Gente, se você quiser acompanhar o cronograma, as atividades, até o momento, os 5 anos de atividade do Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira foram feitos, tudo foi feito de maneira voluntária, algumas vezes com apoio de empreendedores, com patrocínio. Por exemplo, nessa edição tem vários empreendedores que estão nos apoiando, ou com serviço, ou com divulgação, ou com produto para sorteio, o que está sendo muito legal. Então acompanha lá. Segue o pessoal na internet, segue os perfis, porque é importante, né? O empreendedor está ali apoiando para que a gente possa fazer esse movimento que é de educação, né? Conexão e educação, tudo gratuito. Então é bom honrar essa galera que está ajudando a gente. E você pode participar, acompanhar as lives, participar do bate-papo online. A gente tem 100 vagas, né, no bate-papo online. E a gente vai ter ali a cafeteria Roast for You, que fez a cortesia de abrir a cafeteria ao domingo, porque ele não abre no domingo, mas ele gentilmente vai abrir, né? O casal vai abrir a cafeteria no domingo para receber a gente. Estaremos ali de 9 a meio-dia, no domingo, dia 9 de novembro. Tá? Se você não acompanha a Nabecast, relembrando, @NabecastJP no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se você quiser me procurar no LinkedIn e no TikTok, por gentileza, procure por Carlinhos Villaronga. Segue lá. O TikTok, ele tem uma coisa mais de perfil profissional, então não tem tanto conteúdo. No TikTok, não, perdão. No LinkedIn não tem tanto conteúdo. No TikTok, ele, em boa parte, é uma réplica do que acontece no Instagram, tá? Então, o perfil do TikTok é mais pessoal, às vezes entra uma bobeirinha mais ali. Mas, se você quiser saber o que eu tenho feito na produtora Nabecast, @NabecastJP. Tá? Reforçando aqui pelos nossos convidados, @Otaku no Kisaten, o Meco Mikan, @Dropzilla, a equipe do Henning, e
Pod Nipo BR, POD Nipo BR, para você saber o que vai rolar na Semana Podosfera Nipo Brasileira 2025, que está chegando. Então aqui nós celebrando 21 anos de podcast no Brasil, 5 anos de Podosfera Nipo Brasileira, no ano onde a gente celebra 130 anos de amizade Brasil e Japão e 35 anos de comunidade brasileira na Terra, no Sol Nascente. Coisa linda! Lembre-se de conhecer os produtos e serviços do nosso parceiro BRJP Seguros. Frase de efeito bonitinha, tá na BRJP, tá seguro, então vai lá conhecer. Às vezes você precisa de um seguro para o carro, para uma viagem, para o filho que vai fazer uma atividade diferente. Eles têm um catálogo bem grande ali de seguros para o cotidiano, então vale a pena você conhecer. Se você vai gastar seu rico dinheirinho na Amazon, por gentileza, use os nossos links de afiliado para que a gente possa receber moedinhas que nós investimos na produção do Motiori Podcast. Coisa linda. Se você não segue a gente no YouTube e nem no Spotify, faz favor e siga-nos. É isso. Então, para a última rodada, o Meku-Mikan, muitas graças, arigato. Esperamos você em outras oportunidades. Pode dar seu tchau. Tchau, gente. Obrigada, Carlinhos, por ter chamado. Muito obrigada. Que massa, foi legal. Obrigado por abrir um pouquinho aí da rotina para dar uma mão pra gente. Reni Masuyama, muito obrigado. Você que quase não fala comigo todo dia. Não é não? Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo. Comece em podcast, é gostoso, cara. É legal. Toma tempo, mas é legal. Muito bom. A gente tem aqui a galera do Programa da Rota, tem... o WasabiCast tá por aqui, Léo no Japão, Mirai Eventos, quem mais que passou por aqui? Tem um atleta aqui, o Akira passou por aqui. Abraço pro Dark Hunter, Sara, Henrique de Rosa, quem mais tá aqui? O Diogão, o Yanryu, a galera que tá aqui nos comentários, seja no Instagram, Facebook ou YouTube. Gente, brigadão por toda a companhia de vocês. Quase 60 minutos, olha que são as pessoas responsáveis, a gente consegue terminar o episódio em menos de 60 minutos e a gente se vê no próximo episódio. Isso, milagre, 57 minutos e 53 segundos. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.